Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Fernando Franklin aqui novamente. Dessa vez vamos falar de um assunto importantíssimo e que muita gente tem dificuldade de entender, o famoso Come Cotas. Esse imposto chato que é cobrado 2 vezes por ano nas aplicações de fundos de renda fixa. Ou melhor dizendo, fundos em que a carteira é composta por mais de 50% de ativos de renda fixa, como é o caso dos fundos de investimento em renda fixa, os FIRFs, e dos fundos de curto prazo. Além disso, agora em novembro, aprovaram lei para colocar o Come Cotas também em fundos exclusivos, mas esses recebem um tratamento um pouco diferente, o qual não vamos focar hoje. A principal característica do Come Cotas é a antecipação do recolhimento do imposto de renda sobre os rendimentos obtidos pelos investidores. Em vez de aguardar até o resgate das cotas para calcular e pagar o imposto proporcional ao lucro, como ocorre em fundo de ações, por exemplo, o Come Cotas realiza uma espécie de dedução automática a cada 6 meses. O Come Cotas, que existe desde 2004, ocorre nos últimos dias úteis de maio e novembro de cada ano. Nesses períodos, o fundo calcula imposto devido, que é recolhido diretamente na cota do investidor. Daí o nome, reduzindo a quantidade de cotas que ele possui no fundo. Dessa forma, o investidor não recebe um boleto para pagar o imposto separadamente, pois a própria cota é ajustada. O valor do Come Cotas para esses fundos de renda fixa, ou com 50% de ativos em renda fixa, é de 15%, pois é a menor alíquota existente na tabela regressiva. E como o ajuste disso é feito nas cotas, é como se você tivesse investido R$100 e após o Come Cotas você passa a ter investido R$99, a depender do rendimento do período, obviamente. Estou dando só um exemplo, tá pessoal? Pois reduz o valor tanto da aplicação inicial quanto do valor atual. É basicamente como se você fizesse um resgate do valor do imposto, só que feito automaticamente. O Come Cotas tem 2 grandes problemas para o investidor. O primeiro é que atrapalha os juros compostos, já que parte do dinheiro que iria render para de render para pagar para o governo. Mas o outro, ainda mais grave, é em caso de fundos que não são 100% de renda fixa, pois algumas vezes acontece do fundo estar com lucro e pagar um imposto na época do Come Cotas, mas quando o investidor quiser efetivamente resgatar, porque ele quiser ou então porque ele precisa, o fundo pode nem estar com lucro, ou seja, ele pagou o imposto e não tem lucro para poder abater ali na frente, de forma que você vai ter pagado o imposto adiantado e a operação acabou tendo um prejuízo. Por isso que os investidores devem estar cientes do impacto do Come Cotas em seus investimentos e considerar esse aspecto ao avaliar a rentabilidade líquida de um fundo sujeito a esse mecanismo de tributação. Agora, isso não significa que esse tipo de aplicação é ruim e que você deve sempre buscar aplicações com isenção de IR, pois a grande realidade é que o que realmente importa é o seu lucro no final. Pegamos como exemplo 2 aplicações que são isentas e bem comuns de serem usadas. A primeira, a mais comum de todas, é a poupança, que em 2023 rendeu apenas 8,03%, enquanto o CDI rendeu 13,04%. Se aplicarmos o CDI, o imposto de 20%, que é o que é pago para resgates em 365 dias, a tabela vai de 361 até 720 dias, aí, daria um rendimento líquido de 10,76%, ou seja, 2,7% a mais que a poupança. Isso sem contar um outro grande problema que a poupança tem. A poupança só rende a cada 30 dias e normalmente a gente acaba usando pelo menos um pedaço durante o mês para pagar nas nossas contas que simplesmente não rendeu absolutamente nada nela e que um fundo renderia, ainda que pagando o IOF, que é outro imposto que incide nas aplicações com menos de 30 dias, mas vale lembrar que o fundo sempre resgata onde o pagamento do IR será o menor possível, e se você pagar, o IOF é sempre sobre o lucro, que na poupança não teria nada. Ou seja, acabamos de ver que a poupança, mesmo isenta de IR, é pior que uma aplicação que dê 100% do CDI. E para uma LCI, teríamos que ter uma aplicação com rentabilidade acima de 82,5%, que não é muito difícil, mas temos que achar aí.
para ter uma rentabilidade superior a 100% do CDI, porém, sempre tem um porém, né, pessoal? Porém, de forma geral, a LCI tem a trava do valor por no mínimo 3 meses, e muitas vezes até o vencimento. É um ponto importante esse, né, que muita gente esquece. Só foca na rentabilidade e esquece da liquidez. Ou seja, numa emergência, apesar de sabermos que não é o tipo de investimento para reserva de emergência, mas a gente sabe que o povo usa, você poderia ter um grande problema de liquidez ou, então, ter que vender a mercado numa taxa bem ruim. Então, pessoal, conhecer o Come Cotas é algo fundamental, mas não é o fim do mundo ter o Come Cotas. O importante é apenas entender que é uma antecipação do seu imposto de renda e que, em alguns tipos de fundos, isso pode ter um grande impacto. Já em outros, o impacto existe, na questão dos juros compostos, mas é um pouco menos relevante. Se você tiver alguma dúvida sobre cotas, sobre como cotas, não deixe de perguntar para a gente. Ou até sobre a poupança e outros investimentos. É só perguntar que a gente responde. Até a próxima!